Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à edição especial do podcast O Poder das Mulheres Inteligentes para o blog Atypical Parent Life. E hoje temos como convidada minha grande amiga terapeuta ocupacional Cristiane Sugawara, que tem uma bonita história no trajeto do autismo. Bem-vinda, Cristiane! É um prazer receber você nessa edição especial do podcast. Olá, Ellen! Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e responder as perguntas. Cris, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória como terapeuta. Quais níveis de autismo você atende e qual idade? Eu sou formada desde 1997. Atendi todas as idades, desde bebês até idosos. Trabalhei em vários locais, como centro de convivência, ambulatório, casa de repouso, APAE. Realizei atendimentos domiciliares na cidade de São Paulo, em Grande São Paulo. E nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado ao atendimento de pessoas com diagnóstico de TEA ou transtorno do espectro autista. Trabalhei por 6 anos numa instituição onde residiam pessoas adultas com o diagnóstico de TEA. Atendi numa clínica onde grande parte dos meus pacientes eram crianças com o diagnóstico de TEA ou suspeita de TEA. E agora eu estou trabalhando numa instituição onde residem pessoas com o diagnóstico de TEAs e adultas. Fiz pós-graduação em TEA, em ABA, que é análise do comportamento aplicada, e fiz a certificação de integração sensorial de ERS. Qual a importância de se fazer terapia ocupacional para o desenvolvimento de pessoas atípicas? O que a terapia ocupacional pode contribuir para essas pessoas? A terapia ocupacional, ela trabalha com as dificuldades nas atividades de vida diária e vida prática e as questões sensoriais que também dificultam na realização dessas atividades. Então, por exemplo, a dificuldade na hora no ato de comer, na seletividade alimentar, no vestir-se, no tomar banho, na hora da higiene. Então, nós vamos trabalhar essas questões, né? Essas atividades de vida prática, por exemplo, na hora de ir no mercado, como eu faço para mexer com dinheiro, na hora de eu ir para uma entrevista de emprego, na escola. Isso são atividades de vida prática, que a terapia ocupacional pode contribuir com isso. Cris, a grande questão é uma das dúvidas sobre os graus de suporte, né? Hoje observamos que boa parte está no nível 1 e no nível 2, invisibilizando boa parte das famílias que estão dentro do nível 3. E nesse caso, como a terapia ocupacional ajuda a trabalhar nesses graus de nível do autismo para amenizar um pouco esses níveis? O autismo está muito divulgado e por conta disso os profissionais da área estão cada vez mais se especializando, estudando. E o que a terapia ocupacional pode contribuir, né, seja para nível 1, nível 2 ou nível 3, é trabalhar junto com a família, junto com a equipe, orientar essa família, trabalhar as dificuldades, as queixas que vão aparecendo, com muita paciência, né? Então você tem que ter um olhar muito grande para que aquela indivíduo, aquela família, o que a escola, né, o que os outros profissionais, então você tem que ter uma sintonia muito grande nisso tudo para que
você consiga trabalhar a autonomia, a independência, as habilidades, para que essa pessoa consiga, né, ter uma boa inserção na comunidade, na escola e no mercado de trabalho. Então, Cris, hoje, como você sabe, eu tenho uma rede de apoio, que é um blog informativo, que é o Atypical Parent Life. E este blog, ele dá acesso ao grupo de apoio que é o Escutar com o Coração. E nesse grupo, lá estão presentes boa parte famílias de crianças que receberam um diagnóstico e até mesmo famílias que estão dentro da suspeita que o filho se enquadra dentro do transtorno espectro autista. Sabemos que hoje eles são crianças, mas amanhã serão pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo adultos inseridos tanto na escola de níveis fundamental e ensino médio, como faculdades e até mesmo empresas. A grande pergunta é como a terapia ocupacional pode integrar essa criança na sociedade no amanhã? Essa é uma ótima pergunta. Eu, Cristiane, como terapeuta ocupacional, eu acredito nos 3 pilares, que é a família, a escola e o atendimento da equipe multidisciplinar, isso quando criança. E os 3 tem que estar numa sintonia, a equipe multidisciplinar tem que estar orientando os pais, tem que estar orientando a escola. Eu sei que tem altos e baixos e por isso que a equipe tem que estar muito em sintonia, né? Para que aí, né, essa criança se desenvolva e aí possa ter num ensino médio, numa faculdade ou no curso técnico, né? Aí a gente consegue enxergar essas habilidades e inserir dentro da comunidade. E mudam os pilares quando você se torna um adolescente, um jovem adulto e adulto, né? É a família, a comunidade, né? A comunidade que eu falo é o bairro, né? É o mercadinho do bairro, né? São os vizinhos, é o curso que ele vai querer ingressar, seja um curso técnico, seja a faculdade, né? E o local de trabalho que ele vai ingressar. Sem isso, né, não dá certo. E a família tem que acreditar naquela pessoa, né? Tem que estar junto. E agora chega o momento mais esperado do nosso podcast. Recebemos as perguntas de alguns pais e profissionais que estão querendo saber mais sobre o autismo. A primeira pergunta de hoje é de Elaine Zanetti. Se um adulto desconfia que é autista, qual é o caminho para se chegar até esse diagnóstico? Oi, Elaine, tudo bem? Realmente não é fácil chegar no diagnóstico quando você é adulto. Muitos pais, né, quando recebem o diagnóstico do filho, passam por todas aquelas fases e aí para pensar e fala assim, nossa, mas quando eu era criança eu era assim, 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 eu percebo hoje, eu sou assim, 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 e aí vai em busca do seu diagnóstico. E então procura um neuropsicólogo com a formação no comportamento, o psiquiatra também. São 2 especialidades assim que realmente conseguem fechar. Pode ser que até um neurologista ajude nesse fechamento de diagnóstico, mas geralmente via esses 2 profissionais, né? E pergunta por exemplo, se você tem os pais vivos, irmãos, irmãs,
Alguém que conviveu com você, amigos que conviveram com você por muito tempo, primos, primas. Pergunta, como é que eu era quando eu era criança? Você lembra se eu tinha muitos amigos, se eu me isolava muito? Porque, assim, muitas vezes, dependendo da idade, a gente não tem muitas lembranças, né? E aí o relato de mãe, de pai, né, de irmãos, ajuda bastante. A próxima pergunta é do Anderson de Souza. Ele praticamente mandou um case, uma situação que ocorreu com ele e como ele poderia sair dessa situação. Sou professor de filosofia e dou aula de linguagens em uma faculdade. Ano passado, durante um curso de teatro, presenciei uma situação de uma cena com um aluno do Fundamental 2 autista, cujo meus alunos da formação de professores não conseguiram solucionar a situação. Como eu posso preparar futuros professores que hoje são alunos para trabalhar com alunos autistas em momento de crise, principalmente alunos de Fundamental 2 e ensino médio? Oi, Anderson, tudo bem? Uma excelente pergunta. Algumas mães, na minha experiência do consultório, pediram para eu entrar em contato com a escola, conversar com a diretora ou com a coordenadora e com a professora, para dar um norte de como trabalhar com o filho ou filha dela na escola. E eu acho isso super importante, da gente estar, da equipe multidisciplinar, estar em contato com a escola para poder orientar. Para os seus alunos, eu faria a mesma coisa, sabe? Orientaria, falei assim, olha, se você tem uma sala aluno atípico, procure sempre estar em contato com a equipe multidisciplinar que está atendendo o seu aluno, tá? Muitos professores hoje estão se capacitando, estão fazendo cursos de ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada, curso de psicopedagogia, estão aí, sempre procurando cursos, palestras, de professores que têm experiência com sala especial. Não sei se você conhece o Luciano Lacerda, ele é autista, tem um filho autista, é professor, é pós-graduado em ABA, e ele é super gabaritado para isso. Então, eu sugeriria isso, que você orientasse seus alunos para isso, porque o ABA, ele vai te dar um norte. Não é que você vai ser um analista do comportamento, se você for fazer uma pós em ABA, por exemplo, e para você ser analista, você tem que ter supervisão. Eu não sei como é que está no Brasil aqui, dessas horas de supervisão, se você já pode ser um analista do comportamento. Pelo que eu saiba, não. Você tem que ir para os Estados Unidos e lá você tem que fazer horas, para você conseguir uma licença, para você conseguir ser analista do comportamento, tá? Então, eu orientaria isso. E numa situação de crise, é difícil de eu estar falando assim, olha, como é que eu posso orientar os seus alunos para numa situação de crise. Mas o que eu faria, e principalmente numa situação de teatro, já que eles têm uma dificuldade de expressar as emoções, eu não sei o que gerou essa crise. Então, o importante é você sempre estar em contato com a equipe multidisciplinar que está atendendo aquele aluno, que ele vai te orientar,
né? Ele vai falar, olha, ele tem uma questão sensorial que se ele tiver muita luz, muita gente, muito barulho, ele não vai conseguir, né? Ele vai entrar em crise. Ele, se de repente, né, acontecer uma situação durante o trajeto, então assim, existem várias coisas. O importante é você entender o que gerou aquela crise, tá? Mas para isso, seria interessante você sempre estar em contato com a equipe multidisciplinar e com a família, tá bom? A próxima pergunta é de uma mãe que atua como professora e entre seus alunos tem um autista severo. Então ela menciona que tem dias que o aluno está calmo e tem dias que o aluno quer quebrar tudo. E mesmo medicado é agressivo. Nesse caso, como trabalhar e conversar com esse aluno autista severo? Vamos lá. Toda agressividade tem uma causa, tem um porquê dele estar agressivo, mesmo ele estando medicado. Então, aconteceu alguma coisa antes para ele ter sido agressivo. Então, a gente precisa entender o que causou aquela agressividade. Pode ter sido algo que aconteceu no caminho de vir para a escola, algo que aconteceu no caminho de ir para a sala de aula. Pode ter sido barulho, pode ter vários motivos. Então, a gente precisa entender. Por isso que é super importante o entrosamento da escola com a equipe multidisciplinar que está atendendo esse aluno e com a família. E sempre está perguntando, mãe, tá tudo bem? Como é que foi o caminho? Aconteceu alguma coisa? Porque assim, uma noite mal dormida é motivo, né, para que o cair de um botão ser motivo da agressividade, né? Aquele barulho que pra gente é nada, pra eles é como se estivesse estourando uma bomba. Então, assim, colocar uma roupa que de repente tem algo que está machucando é motivo. Colocar a meia e ter alguma coisa que está ali, né, que pra gente não incomoda, e aí ele coloca a meia, coloca o sapato, começa a andar, aquilo já é um motivo para uma agressividade. Então, a gente precisa sempre estar ali entendendo o motivo daquela agressividade. Nunca é do nada. A próxima pergunta é da Selma Rodrigues. A Selma pergunta: por que um autista de comportamento tranquilo de repente se torna agressivo? Muitas vezes se machuca, se bate. Como lidar com esta agressividade? Oi, Selma, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, como eu disse anteriormente, a agressividade ela tem um motivo. Então, precisa entender o motivo dessa agressividade para que a gente possa fazer a previsibilidade disso. Existem N motivos. Pode ser dor? Pode. Por quê? Porque eles não conseguem se comunicar da via que a gente conhece. Às vezes essa é uma via de comunicar dor, de que ele não gostou daquela atitude, daquilo que aconteceu antes. Então, é por isso que a gente faz a previsibilidade, né? E a gente entende o que aconteceu antes. Para quê? Para que a gente previna de não acontecer de novo, né? Então, o que é super importante também, né, é da equipe multidisciplinar, da família, né, e você, não sei se você é professora, mas de estar
sempre em sincronia e se comunicando. A comunicação entre essas pessoas é super importante, e fazer a previsibilidade também é importante, né? Tanto na heteroagressão quanto na autoagressão ou autolesão. Muitas vezes a autolesão a gente fica, nossa, né? Mas ele fica batendo a mão com força, ele se machuca, ele se morde. Muitas vezes pode ser uma autorregulação. E aí a equipe multidisciplinar, junto com família, com médico, com todos, a gente vai tentar diminuir essa autolesão. E a nossa próxima pergunta é referente ao mercado de trabalho. Como a terapia ocupacional pode auxiliar nas empresas para a contratação de autistas? Essa pergunta foi de Luciene Rojas. Oi, Luciene, tudo bem? A terapia ocupacional pode ajudar muito na contratação de um autista numa empresa, capacitando os funcionários colaboradores dessa empresa, adaptando o ambiente de trabalho para receber esse autista. E quem ganha é a empresa, que ganha um funcionário excelente. O autista ganha, né? Porque ele vai estar inserido na sociedade e conseguindo, né, ser autônomo e independente. E tendo o suporte, né, de um profissional, que no início pode ser com uma maior frequência e que com o passar do tempo pode ser mais esporádico, como eu expliquei anteriormente, mas sempre tendo o suporte de alguém profissional e que entenda do que é TEA. Mas uma pergunta chegando sobre mercado de trabalho. Bárbara Silva pergunta: tem uma empresa que está crescendo no ramo imobiliário e por lei tenho que contratar pessoas com condição especial. Dependendo, se eu contratar um autista, eu tenho que contratar também terapeutas para acompanhar meu funcionário ou tenho que treinar minha equipe para receber este funcionário autista? Oi, Bárbara, tudo bem? Para você ter um funcionário colaborador autista dentro da sua empresa, eu recomendo a capacitação de todos os funcionários da empresa e até a adaptação do ambiente de trabalho da empresa. E tudo isso é feito por uma pessoa que tem experiência em autismo e que conhece essa pessoa, acompanha essa pessoa. Quanto ao acompanhamento que você diz, sim, eu acho interessante ter um acompanhamento mais frequente num período de adaptação e depois um acompanhamento mais esporádico, mas sempre tendo contato com vocês, né? Porque se algo acontecer, vocês conseguem resolver com essa pessoa. Então, eu acho super interessante, e essa pessoa pode sempre estar lhe dando suporte. Então, eu acho isso primordial, você está fazendo. E agora, nossa última pergunta é de Amanda Farias. Qual a melhor área para um autista trabalhar e como a terapia ocupacional pode nos orientar nessa escolha? Oi, Amanda, tudo bem? Eu acredito nas habilidades. Então, a gente tem que enxergar as habilidades daquela pessoa, no potencial daquela pessoa. A família tem que acreditar, os profissionais têm que acreditar, sempre incentivando aquela pessoa, mas a gente tem que observar e escutar ela também. Para quê? Porque aí, sim, junto com todas essas pessoas, a gente corre atrás. Então, é isso.
muito amor, muita compreensão, muita escuta para a gente chegar num caminho certo. É um caminho difícil e árduo, mas consegue. Cristiane, foi um imenso prazer recebê-la em nosso podcast hoje. Espero ter a sua presença mais vezes aqui. Eu que agradeço esse espaço por poder dividir minha experiência. Eu quero deixar um recado. Eu acredito no potencial do autista, seja ele nível 1, nível 2 ou nível 3. Acredito que com paciência, com sensibilidade, amor, escuta e muita observação, tanto da família, da escola, da comunidade, carinho de todas essas pessoas, ele consegue andar. E o que eu percebo muito hoje, apesar de ter muito pouquinho tempo de ter trabalhado com criança e mais com adulto, é que eu vejo que a gente foca muito nas crianças e esquece dos adultos. Então, o adolescente, jovem adulto, fica ali naquele meio que invisível. A gente tem que tratá-los com igualdade. Eles passam pelas mesmas dificuldades que um adolescente típico ou que um jovem adulto típico, tem os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas, e a gente tem que estar ali perto e escutar e poder dar um direcionamento também. E é isso. Eu acho que eles podem sim, ser inseridos na sociedade, no mercado de trabalho. O importante é a gente respeitar também a opinião deles. E para você que está acompanhando o nosso trabalho, em breve teremos um fórum virtual e mais participantes aqui no nosso podcast O Poder das Mulheres Inteligentes. Eu agradeço a participação de todos e fiquem ligados na nossa programação.